Hoje eu quero falar, pessoal, sobre um vídeo que chegou até a mim, um vídeo de um dos teólogos que mais me inspiram. O nome dele é N.T. Wright. E N.T. Wright, ele é do Reino Unido, é um bispo anglicano, professor de teologia na Oxford e é considerado um dos maiores estudiosos do Novo Testamento. Se liga aqui no vídeo que o N.T. Wright está falando. Romans 16 is explosive. Paul greets all these church leaders in Rome, many of whom are women who are church leaders in their own right, one of whom is an apostle, he says so, Junia, and there's been a huge attempt to try to make out this as Junias, a man, but the scholarship is quite clear. This is a female name, and she is an apostle. For Paul, that means somebody who has seen the risen Jesus and is thereby commissioned to be an authorized representative. And here's the crunch. The first woman mentioned in Romans 16 is the bearer of the letter to Rome. Now, if you're Paul, and you know in your bones you have just written a letter which is the most explosive piece of theological writing you can imagine, who are you going to give it to take it to be read under Caesar's nose in Rome? Well, presumably some strong man. No, a deacon woman from the church in Cenchreae. We assume she's an independent businesswoman, Phoebe, and she's on the way to Rome. And what we know about the way letters worked in the ancient world was if you sent a letter via a friend or somebody, the chances are, you can't prove this, the chances are they would be the one to read it out. They might well be the one to explain it to people who, I mean, faced with Romans, I'd have 1,000 questions. So Phoebe, tell us what... The probability is that the first person to expound Paul's letter to the Romans was a woman, a deacon from the church in Cenchreae. And I want to say, get used to it, guys. You know, this is explosive, but it's the sort of thing that happens when new creation is going forwards. And to row back from there and to say, well, you know, Paul didn't really mean that, and so now I then want to say, what are the forces in our culture today, particularly I have to say in America, which are forcing some churches and some people to fasten on one or two verses from elsewhere to say, oh, no, we can't have women doing this and that and the other, because that's a highly, highly selective reading of Scripture. And as with all other theological answers, the best place to start is with the resurrection of Jesus. Bom, como você viu aí, nós temos aqui um dos maiores teólogos do Novo Testamento da atualidade, falando sobre mulheres no ministério, que, pasmem, ainda hoje, em 2025, é um assunto que gera bastante polêmica dentro da igreja. Eu sei, é difícil acreditar. Isso, porque muitas denominações históricas, ao interpretarem algumas passagens específicas da Bíblia, concluem que mulheres não deveriam exercer liderança ministerial dentro da igreja, muito menos ensinar a igreja. O que a gente chama disso é um termo que é o complementarismo. Essa visão se chama assim. Porém, o lado mais pentecostal, carismático, o lado mais avivado da igreja, ele tende a não reforçar essa divisão de gênero no ministério. Então, enxerga de uma maneira bíblica o que nós chamamos de igualitarismo. Tá? Quando você vê mulher exercendo ministério, que é justamente o que N.T. Wright está defendendo aqui, que as mulheres podem sim exercer ministério dentro da igreja. E perceba aqui alguns pontos que ele menciona para sustentar esse argumento. O primeiro, ele fala sobre as mulheres citadas por Paulo em Romanos. Então, para começo de conversa, os textos usados para impedirem as mulheres de exercerem liderança na igreja, 1 Coríntios 14, 33 a 35 e 1 Timóteo 2, 11 a 15. Ambos os textos pertencem às cartas de Paulo. Porém, se a interpretação correta dos escritos de Paulo sobre isso realmente proibisse mulheres no ministério, o que dizer então da saudação que ele faz às mulheres no ministério em Romanos capítulo 16? Então vamos lá. Primeiramente, nesse texto, Paulo vai diretamente contra a visão complementarista ao confiar a carta à igreja de Roma a uma mulher. Essa mulher se chama Febe, ela é uma diaconisa da igreja de Cenchreae e ela era uma amiga pessoal de Paulo. Então, como N.T. Wright já explicou, considerando o costume daquela época, quando uma carta era enviada por meio de um amigo ou de uma amiga, essa pessoa seria a responsável de ler a carta e, muitas vezes, de explicar a carta. Ainda mais tratando da carta de Paulo aos Romanos. Você que já leu Romanos sabe, não é tão simples assim. Então isso, logicamente, põe Febe numa posição de ensino, e ensino para uma igreja, entende? Então a gente tem que pensar, o que a gente faz com Romanos 16, versículo 7, quando Paulo diz, saúdem Andrônico e Júnia, meus parentes que tiveram na prisão comigo. Perceba o que ele vai falar agora. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Então, quer dizer, o texto deixa claro aqui que tanto Andrônico quanto Júnia são apóstolos. Embora muitos venham tentar fazer com que Júnia, aqui na verdade, seria Júnias. Por que eles querem fazer isso? Porque o diminutivo de Junianos ou Júnias seria então um nome masculino. Mas a verdade é que isso é impossível. É impossível até porque Dr. Craig Keener, que é um doutor em teologia, professor na Asbury, provavelmente o estudioso do Novo Testamento mais respeitado na atualidade, ele mesmo afirma que esses nomes seriam derivados do latim, o que então não permitiria essa abreviação para Junias. Não é grego, é latim. Então não só o Dr. Craig Keener, quanto também uma grande maioria dos estudiosos da gramática da época afirmam isso. Portanto, Júnia aqui é uma mulher apóstola. Então, a pergunta é, será que Paulo está contradizendo a si mesmo?
Ou será que a interpretação de que mulheres não podem exercer ministério está equivocada? Um segundo ponto para refletirmos é que mulheres em liderança no povo de Deus, ou no povo que o Senhor escolheu, seja Israel do Antigo Testamento ou a igreja do Novo Testamento, estão em toda a Bíblia. A verdade é que nós vemos diversas mulheres liderando ao longo das Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Vou te trazer aqui alguns exemplos. Vamos lá. Miriam, uma profetisa de Israel. Estou falando de Êxodo 15. Débora, uma juíza e profetisa de Israel. Aqui é Juízes 4. Ulda, terceiro exemplo, profetiza nos dias do rei Josias. 2 Crônicas 34, 22. Ana, uma profetisa, Lucas 2, 36. As filhas de Filipe, agora já entrei no Novo Testamento. Elas eram profetisas também, Atos 21, 8 a 9. Priscila, sexto exemplo aqui que eu dou, que ensinou Apolo juntamente com seu marido Áquila, lá em Atos 18. Além de Febe, Júnia, e a lista vai. Você vê que Deus nunca fez essa distinção ao longo das Escrituras. Inclusive, a famosa profecia de João 2 deixa claro que não há diferenciação para Deus. Deixa eu ler o versículo 28. Ele fala, depois disso, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Presta atenção. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus velhos terão sonhos, os jovens terão visão. Portanto, tendo em vista que a Bíblia inteira apresenta a liderança feminina no povo de Deus, é muito provável que a interpretação que proíbe mulheres do ministério esteja equivocada. Tá percebendo? Sendo assim, a única pergunta que fica é, inclusive é o meu terceiro ponto, o que fazer com 1 Coríntios 14, 34 a 35 e o que fazer com 1 Timóteo 2, 11 a 12? Bom, a verdade é que todo o texto precisa ser lido dentro do seu contexto, até para entender a intenção completa, a intenção original do texto. Então vamos lá para o texto de 1 Coríntios 14. No versículo 33 ele fala, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Palavras fortes, o que Paulo está dizendo. Agora, vamos lá. Quando Paulo diz que as mulheres devem ficar em silêncio, ele obviamente está falando de um tipo específico de silêncio aqui nesse texto. Importante entendermos o contexto. Então, afinal, alguns capítulos antes, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala para mulheres orarem e profetizarem. Então, o que é que ele não quer que as mulheres falem aqui em 1 Coríntios capítulo 14? Muito provável, de acordo com o texto e o contexto, as mulheres estavam interrompendo o andamento das reuniões com perguntas. Por isso que Paulo diz que elas deviam fazer essas perguntas nas suas casas, aos seus maridos. Interrupções com perguntas eram algo muito comum naquela época. Alguém está discursando e existem perguntas. Porém, considerando que na época o nível de educação disponível para os homens era muito acima do nível disponível de educação para as mulheres, então os homens eram mais educados academicamente que as mulheres, o que os estudiosos acreditam é que elas estavam interrompendo com o tipo de pergunta que é considerado o mais ofensível de todos naqueles dias. Que tipo de pergunta é essa? A pergunta leiga, que atrasa todo mundo que está lá presente, tentando acompanhar o raciocínio. Bom, é interrompido com a pergunta leiga. Então, os estudiosos creem que esse que é o silêncio específico que Paulo está se referindo, e não que seja relacionado à liderança dentro da igreja. Então, essa instrução diz respeito à falta de bom senso e à diferença, ou à discrepância educacional da época. Esse seria o contexto verdadeiro do texto. Então a gente cobriu esse primeiro. Vamos para o segundo. 1 Timóteo 2, 11 a 12 fala que a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permite que a mulher ensine, forte isso também, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Mais uma vez, Paulo está falando isso lá para o seu filho na fé, Timóteo, mas o contexto é chave para nós interpretarmos. Então, o primeiro ponto aqui, quando ele fala que a mulher deve aprender em silêncio, essa era a instrução dada por todo mestre aos seus discípulos, especialmente aos iniciantes. É uma fala muito comum. Se um discipulador ou um mestre está ensinando o seu discípulo, o primeiro ponto que ele exige é silêncio. Tanto que a palavra original aqui, que seria resíquia, é a mesma palavra usada por Paulo no começo do capítulo, no versículo 2, referindo-se a todos os homens serem pacíficos. Então ele está pedindo esse silêncio para os homens. Porém, o verdadeiro problema aqui nesse versículo aqui está no versículo 12, quando ele diz aqui que ele não permite com que a mulher tenha autoridade sobre o homem. Esse aqui é o principal versículo usado contra o ministério feminino. Agora, vamos olhar essa palavra. A palavra original é autenteo. E ela aparece poucas vezes na Bíblia, mas geralmente ela carrega o significado de usurpar autoridade. E uma das interpretações mais prováveis desse texto é que Paulo está dizendo, olha, não permito que a mulher ensine de forma que venha usurpar a autoridade do seu marido, do homem. É o como ela está ensinando.
Então não seria aqui uma proibição de fato contra o ensino ou contra a liderança feminina na igreja, mas sim uma exortação quanto como é que você vai fazer isso. Além disso, a exortação se dá muito por conta do contexto do que estava acontecendo com as mulheres lá em Éfeso, naquela época, onde falsos mestres estavam indo atrás de mulheres, especialmente de viúvas, para espalharem suas falsas doutrinas. Isso aí também Paulo vai descrever nas suas 2 cartas para Timóteo, tanto lá em 1 Timóteo 5,13, como também em 2 Timóteo 3, 6 a 7. Então, não seria coincidência que no único lugar em que isso está acontecendo é justamente onde Paulo vai lá e dá essa exortação sobre cautela com o ensino feminino, tanto que isso não está em mais nenhum contexto bíblico. Então, meus irmãos, não é simplesmente porque 2 dos teólogos mais respeitados do mundo estão falando, mas, na verdade, porque sua Bíblia, a minha Bíblia está falando. É por isso que nós acreditamos em mulher no ministério. E o contexto bíblico aqui nos mostra que as mulheres também são chamadas ao ministério e à liderança dentro da igreja. Por isso, fica aqui uma breve explanação do porquê nós acreditamos que mulheres podem liderar e também pregar e ministrar na igreja. Manda isso aqui para qualquer amigo teu ou parente que talvez ainda carregue alguma dúvida quanto a isso, que é totalmente válido. E eu oro para que isso aqui venha ajudar a sanar algumas dúvidas. Deus te abençoe e te vejo no próximo.